para mais uma emissão telebombástica de Bomba na História. Hoje não vamos fazer introdução alguma, porque a introdução que aí vem é muito mais interessante. Porque hoje continuaremos a falar do Portugal do pós-Primeira Guerra Mundial, até rima é tudo, mas numa vertente artística. Sim, cartela ouvinte, eu já sei que desse lado o entusiasmo, enfim, nunca se viu antes. Fique calminho porque esta emissão vai ser bastante esclarecedora. Atente, então, teleboba no ar e bombemos juntos. Em 1910, o panorama artístico português permanecia arraigado às tradições oitocentistas, não obstante as alterações do regime político e depois de Picasso ter já pintado Les Demoiselles d'Avignon em 1907. O naturalismo e o academismo que marcaram as últimas décadas do século XIX mantinham-se como o gosto dominante do público e da crítica. A paisagem de Silva Porto e de Marques de Oliveira, a pintura de costumes de José Malhoa e o retrato de Colombano afirmaram-se como elementos estruturantes da pintura portuguesa. A modernidade que se fazia sentir na Europa ainda não tinha chegado a Portugal. O país mantinha-se em termos artísticos num ritmo atrasado, marcando passo no século XIX. As primeiras reações contra a prevalência do naturalismo e do academismo surgiram por iniciativa de jovens artistas que organizaram em 1912 a primeira exposição dos humoristas. Através da caricatura, tentaram introduzir a modernidade em Portugal. Esta exposição representou uma esperança de renovação da mentalidade artística. Seguiram-se outras exposições que permitiram a afirmação de novos artistas com novas ideias e um novo sentido estético ligado às vanguardas europeias. O primeiro modernismo português foi profundamente marcado pelo antinaturalismo e pela vontade de romper com a tradição artística. Caracterizou-se por uma forte ligação às vanguardas europeias, sobretudo através dos jovens artistas que tinham ido para Paris como bolseiros e que trouxeram a modernidade para Portugal. O público viu com espanto, estranheza e muitas vezes indignação as manifestações e obras de novas correntes estéticas que emergiam no país. O futurismo e o cubismo assumiram-se como as correntes que maior impacto tiveram nesta fase do modernismo português. Amadeu de Sousa Cardoso destacou-se entre os pintores da sua geração. Depois de partir para Paris em 1906, onde residiu até o eclodir da Primeira Guerra Mundial, assimilou as diferentes facetas da modernidade que ali despontavam. Sem se prender a uma corrente, experimentou diversos caminhos estéticos. Empreendeu uma verdadeira ruptura e desenvolveu novos conceitos. Apresentamos de seguida um excerto do programa Visita Guiada, onde se fala precisamente da obra extraordinária de Amadeu de Sousa Cardoso. Casa de Manhufe e Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante. Passou pela vida como um cometa, imparável, certeiro, brilhante. O seu rasto fixou-se no firmamento dos maiores criadores do século XX. Em menos de 10 anos, Amadeu de Sousa Cardoso obteve o reconhecimento dos maiores artistas da cena internacional do seu tempo. É um caso único na história da arte portuguesa. Paris, Berlim, Nova Iorque, Londres. Amadeu de Sousa Cardoso participou nas exposições mais vanguardistas entre 1911 e 1914, ao lado de Van Gogh, Modigliani e Picasso.
Sem nostalgia, Amadeu de Sousa Cardoso amava muito Portugal. E era aqui, em Manhufe, concelho de Amarante, que sempre se recolhia por alguns meses durante os anos em que viveu no estrangeiro. Foi neste lugar que pintou as grandes obras, cuja novidade espanta até hoje artistas, críticos, historiadores de arte. E foi em Portugal, de onde partiu aos 19 anos, que morreu trágica, precocemente, aos 30. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. A marca do cubismo, do futurismo, a noção de rosto-máscara que fascinou os pintores de vanguarda, a introdução de novas cores, a desconstrução de planos, a apropriação de objetos típicos do cubismo, como o violino, fizeram da sua obra um dos momentos inaugurais da pintura de vanguarda em Portugal. Almada Negreiros, artista multifacetado, percorreu diversos géneros artísticos como a poesia, o ensaio, o teatro, a novela e ainda o romance, a pintura e o desenho. Tornou-se uma das mais destacadas figuras do modernismo português. Almada ficou para sempre ligado ao Manifesto Anti-Dantas. O Manifesto Anti-Dantas surgiu depois de um inquérito acerca da sanidade do grupo Orfeu, realizado a médicos de renome. Júlio Dantas afirmou que não só eram loucos como perigosos. Depois destas declarações, Almada Negreiros redigiu o manifesto. Leu de pé, em cima de uma mesa no Café Martim da Arcada, em Lisboa. Dantas comprou todos os exemplares disponíveis, mas não conseguiu impedir que, quando passava na rua, gritassem: "Morra Dantas! Pim!" Júlio Dantas passou a representar a tradição e o academismo em Portugal, pelo que o Manifesto da Almada expressou a intenção de romper com aqueles valores. Pintor de estilo eclético, destacou-se pelo seu traço como desenhador. Entre as suas obras, salientam-se os quadros para a Brasileira e o Bristol Club, os painéis das gares marítimas de Alcântara, Rocha e Conde de Óbidos, a decoração dos edifícios da cidade universitária em Lisboa, ou o retrato de Fernando Pessoa. Aí ainda o painel Começar na Fundação Carlos de Gulbenkian. Almada Negreiros foi sempre visto como um provocador. Isto não é um país, é um sítio, e ainda por cima, mal frequentado. Eduardo Viana, outro dos grandes vultos do modernismo, apreendeu a lição de Cézanne, fazendo uso da geometrização das formas, a par de um cromatismo intenso ligado aos fauves. A sua inspiração na arte popular, através dos bonecos que figuraram na sua pintura, foi em grande medida consequência da influência da passagem do casal Robert e Sónia Delaunay em Portugal. Os Delaunay contribuíram para a inclusão na sua obra dos círculos órficos. Ao nível cromático, Viana fez uso das cores fortes e contrastantes. Procedeu a uma decomposição das figuras e, em algumas das suas obras, esbateu os planos. O modernismo de Viana, porém, não se desligou inteiramente da representação da realidade. O modernismo, em 1915, afirmou-se na literatura portuguesa com a publicação da revista literária Orfeu, que causou sensação devido à sua originalidade e inovação. Sob a direção de Luís Montalvor e edição de António Ferro, esta nova revista contou com a participação, entre outros, de Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa e Almada Negreiros,
bem como de Guilherme Santa Rita, cujos quadros futuristas ilustravam a publicação. No primeiro número, a ode triunfal de Álvaro de Campos, com elementos literários, exaltava a modernidade. A revista Orfeu tornou-se parte integrante da vanguarda literária. Depois do fim da revista Orfeu, surgiram outras revistas literárias que deram corpo às vanguardas modernistas em Portugal, como Portugal Futurista e Contemporânea. E ainda no quadro do modernismo português, em 1917, Almada Negreiros escreveu K4, quadrado azul, e redigiu o Ultimátum Futurista. Neste contexto, repetiu 3 vezes: é preciso criar a pátria portuguesa do século XX. Contestou o atraso do país, criticou o saudosismo, a decadência e exaltou o progresso e a modernidade. Na escultura, Diogo de Macedo, Francisco Franco e Ernesto Canto da Maia assumiram-se como os principais vultos. Bolseiros em Paris foram influenciados pela obra de Rodin, acabando por romper com os valores da escultura tradicional e académica. Imprimiram um cunho de modernidade pela introdução de elementos expressionistas e substituíram a representação fiel das figuras, dando-lhes maior emotividade. A estátua de Gonçalves Zarco, realizada por Francisco Franco e apresentada em 1928, assumiu-se como um marco fundamental pela influência que virá a exercer nas décadas de 30 e 40, já durante o Estado Novo. Na arquitetura, destacam-se Cristino da Silva, com o Teatro Capitólio no Parque Mayer, em Lisboa. Pardal Monteiro, com o projeto do Instituto Superior Técnico. E Carlos Ramos, com o projeto do pavilhão do rádio do Instituto Português de Oncologia, em Lisboa. As suas obras inauguraram o gosto moderno na arquitetura portuguesa, marcado por uma maior racionalidade e simplicidade das formas. No segundo modernismo português, destacou-se Mário Eloy. Para além destes, muitos outros se sucederam, tais como Júlio dos Reis Pereira, Carlos Botelho ou Maria Helena Vieira da Silva, apenas alguns exemplos. Quanto a Mário Eloy, depois de um período em Paris e em Berlim, onde interiorizou as tendências mais recentes da vanguarda europeia, regressou a Portugal e trouxe para a pintura nacional uma dimensão psicológica de raiz expressionista. A par das cenas populares urbanas e da construção de um mundo sonhado, Eloy realiza uma pintura envolta de um profundo dramatismo. A sua obra afastou-se da representação do real e assumiu um caráter poético, utópico, individualista e intimista. A última fase da sua obra é caracterizada sobretudo por uma vertente mais dramática e os desenhos dessa época alcançam um paroxismo que ainda não tinha sido experimentado na arte portuguesa. Ao nível técnico, a sua pintura caracterizou-se pela simplicidade do desenho, pelo esbatimento dos planos que se aproximavam da bidimensionalidade e pelas cores contrastantes. Já Júlio dos Reis Pereira pautou a sua pintura por um lirismo mais cândido do que o de Mário Eloy. Influenciado pela pintura de Marc Chagall, conferiu às suas obras um forte cunho de ingenuidade e de intimismo. Revela uma pureza de cores, de linhas e de formas, assumindo ainda um caráter lírico. A sua obra foi também marcada por uma forte crítica social, uma vez que nela surgem burgueses e prostitutas que revelam o decadentismo da sociedade. A pintura de Júlio denota características do expressionismo alemão, embora sem a sua violência e agressividade.
Sara Afonso foi fortemente influenciada pela arte popular e trouxe para a pintura moderna uma temática que, apesar de abordada no primeiro modernismo, não tinha ainda sido explorada do ponto de vista mais profundo. Em meados da década de 30, a sua obra aproximou-se de temáticas popular e infantil, devido a ter recorrido a uma maior simplicidade gráfica e a uma pureza de cores. Cenas de casamentos, ex-votos e retratos da vida no campo foram os seus temas de eleição. A sua pintura espelhou a importância das tradições populares. Com uma paleta de cores bastante depurada, reduziu o seu traço aos elementos essenciais. Quebrou com a tradição do século XIX e deixou de pintar o povo para pintar como o povo. De seguida apresentamos um excerto de um vídeo da exposição de Sara Afonso e a arte popular do Minho, exibida na Fundação Carlos de Gulbenkian. Esta região é um campo inédito em pintura. Tudo são quadros feitos à espera de pintores. E eu sinto isto profundamente. Perante a natureza, procuro emoção. Não lhe tiro o retrato. No Minho, há o sentido antigo das coisas. Na literatura, o segundo modernismo teve na presença um meio de expressão. Dirigida por João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca e José Régio, esta revista reuniu nomes como Júlio, Mário Eloy e Sara Afonso. A presença, ao contrário do Orfeu, demarcou-se do ambiente urbano, não se identificando com a vida intelectual da capital. Defendeu os valores da originalidade e da ingenuidade na arte. Já na arquitetura, as inovações modernistas foram marcadas por princípios mais racionais e geométricos, onde a simplicidade e as linhas direitas imperavam, afastando-se definitivamente do gosto oitocentista e aproximando-se da arquitetura modernista europeia. O modernismo arquitetónico manifestou-se nas obras da geração de arquitetos dos anos 20 e 30 do século XX, em que se destacaram Raulino com o Cinema Tivoli em Lisboa, ou Jorge Segurado com a Casa da Moeda também em Lisboa, Cotinelli Telmo com o plano de expansão da cidade universitária de Coimbra e Cassiano Branco com o Cineteatro Éden em Lisboa e o Coliseu do Porto. E foi assim, cartela ouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão telebombástica. Esperamos que tenha sido do mais inteiro agrado. Antes de nos despedirmos, informamos que a próxima emissão é uma emissão que merece uma atenção excepcional. Falaremos das opções totalitárias. Falaremos da ascensão ao poder de Mussolini e de Hitler. Uma emissão inteiramente dedicada às características dos regimes autoritários, repressivos. E uma emissão que deve ser vista, analisada e ouvida, comparando, analisando com os dias de hoje. Cartela ouvinte, não se esqueça, acompanhe-nos no canal do YouTuber, reveja as emissões. E não esqueça também de divulgar este movimento interplanetário que é #EuAprendi com a Bomba.
Foi um gosto, foi um prazer, caro teleouvinte. Fique connosco, acompanhe-nos. Telebubaloare. Bum, demos juntos.